Excelente. Essa narrativa, ela de Abraão e Isaac e os filisteus, ela é muito interessante, porque de fato a denominação filisteus não existia na época, se caso Abraão e Isaac tivesse existido, a época deles. Assim também como os caldeus também, que é algo posterior, né? Estamos falando de séculos à frente. E uma outra coisa interessante também, que eu vi aqui num comentário, que complementa o que nós estamos conversando aqui acerca da narrativa, deixa eu ver aqui, foi o comentário da Ivone Maciel. Olha aqui, ó. Esse comentário dela aqui é muito interessante. Né? Ela vai dizer o seguinte: na Bíblia está escrito as datas históricas, e está escrito que Abraão viveu no ano 1850 antes da Era Comum, no período que reinava Hammurabi. Bom, eu não me recordo da Bíblia falar necessariamente uma data, Ivone. Talvez uma Bíblia de comentários. Mas eu não estou te corrigindo, não. Nas Bíblias, em muitas Bíblias de estudo, nós veremos, sim, que Abraão teria vivido entre o 1800 e, vamos dizer assim, 1800 e a 2000 AC. Alguns estudiosos, por umas questões que eu vou falar mais à frente, já começam a empurrar Abraão mais para frente, século XVI, XVII, começa a querer empurrar Abraão mais para frente. E aí quem fica interessante, porque Abraão, se tivesse existido, realmente eles iam querer datar nessa época. Só que diversos costumes, que eu vou falar mais à frente, principalmente dos arquivos de Nuzi, que seriam referentes ao período patriarcal, não casariam com a época em que Abraão viveu. Casariam, por exemplo, no século XVI, no século XV, até ali, final do século XVII. Mas 18 e 20, 18, 19 e 20, não. Então, até igual estão fazendo com Moisés, fazendo com Josué, né? Empurrando sempre um pouquinho mais para frente, né? Se você pegar uma Bíblia de estudo antiga, algum manual de arqueologia antigo que vai falar da hipótese da existência histórica de Moisés e Josué, vão colocar eles em 1400 e alguma coisa. 1400 e alguma coisa, 1440, 1445 e por aí vai, que seria século XV. Hoje tem apologeta da área de arqueologia colocando Josué no século XIII. Poxa, aí não dá, né? aí não dá, fica difícil. E a mesma coisa acontece com Abraão. Né? Há problemas em datar o Abraão justamente pelo fato daquilo que o José Arinaldo falou. Nós temos múltiplas tradições que estão sendo ali demandadas na edição do texto. Então, isso já está, desde a hipótese documental, que isso já foi percebido, e hoje tem exegetas que mergulharam mais fundo ainda nessa questão. Tem bons manuais de exegese do Antigo Testamento, bons livros que vão falando acerca dessa questão, das camadas redacionais, como diz até o Oswaldo Luiz Ribeiro, né, as glossas vão denunciando quando que o texto foi escrito. Porque, ó, nesse período aqui, essa expressão não existia. Ó, nessa época aqui, essa expressão não tinha. Não era aplicado esse dizer, essa palavra, essa frase, isso aqui é do século tal. Então você consegue perceber as camadas redacionais. Então, essa questão também é muito importante a gente se ater. Lembrando, né, que tudo que nós estamos falando aqui, para quem está chegando agora, nós já mostramos as referências bibliográficas lá no início da live. E o negócio está tão sério aqui que o professor Fábio Sabino perguntou para o João, mas qual foi a referência bibliográfica que você tirou a informação? Aí o João deu o livro e a página ainda. Então, você vê que são coisas que fazem parte do dia a dia de quem estuda essa questão no seu cotidiano. Então, ninguém está inventando nada, ninguém está dizendo coisas da cabeça. São informações que já estão até públicas. Não são
ditas, faladas, não são apresentados os dados no meio cristão, mas no meio acadêmico, essas coisas são discutidas, os documentos persas, como, por exemplo, na obra do professor Mário Liverani, no próprio Para Além da Bíblia também, isso é falado, a questão dos filisteus, isso é falado, a atestação, a primeira atestação de dizer que aquele povo, naquela faixa costeira ali, que eram povos do mar, começam a serem denominados como filisteus. Inclusive, tinha até a questão da rivalidade entre Judá, na verdade, e estes ditos filisteus. Porque enquanto no século VIII aquela região já era bem desenvolvida, Judá estava respirando, ainda era marginal. Como o João falou lá atrás, né? Judá passa a se desenvolver a partir de 722. Vem lá o cativeiro assírio, uma galera foge para o sul, isso está no livro A Bíblia Desenterrada, nos sítios que foram escavados, isso foi percebido na arte, isso foi percebido nas técnicas agrícolas, isso foi percebido até nos artigos de luxo, que isso só começa a existir em Judá ali depois de 722, que é a data do cativeiro assírio. Então, isso são histórias que vão sendo contadas lá na frente para legitimar a posse da terra. A gente vê muito isso também naquele livro, né, João? A Origem da Torá, de Thomas Homer e Israel Filkenstein, que vai falar, né, do período dessa redação bíblica, que foi muito provavelmente no século VII, que começou-se a querer colocar isso como uma história construída. As evidências que se tem é que o texto começou ali a ser reunido a partir do século VII, editado a partir do século VII, e o propósito dessa edição, alguns vão percebendo que é a legitimação daqueles que voltam do cativeiro babilônico para tomar de volta, né, as terras, as possessões. Até porque tem essa discussão no livro do profeta Ezequiel. O João vai falar sobre isso também. O mito abraâmico nada mais é do que uma legitimação da tomada da terra de volta.